Voltamos, galera. Só aguardando vocês. Bora lá, chegando, pessoal. Cadê o resto da turma? Alô, pastorzinho. Cadê o resto do pessoal? Tá, então a gente vai continuar o tempo que o pessoal vai entrando, ok? Então, assim, esse período arcaico, ele dizia a respeito à família, né, como centro. E a gente viu ontem que o direito, principalmente da criança, dos filhos, eles não eram respeitados nesse período aqui, né? Havia um pátrio poder, ou seja, a decisão final era sempre do chefe da família, né? Era do homem da família, e ele tinha esse poder de inclusive recusar a chegada de uma criança. Por exemplo, se o recém-nascido chegasse, ele poderia recusar, né? Então, assim, nesse período aqui, período arcaico, a decisão era do chefe de família, e ele tinha aqui uma prerrogativa que acabava provocando consequências para muitas crianças nesse período. Por exemplo, havia muito aborto, rejeição de filhos, né? O enjeitamento, muitas crianças eram enjeitadas, o nascimento livre não existia nesse período, o infanticídio de escravos, né? Então eram práticas muito usuais nesse período. Eu até falei para vocês ontem, né, e quero até colocar aqui para vocês, para caso vocês queiram pesquisar e conhecer um pouco mais da história. Eu comecei a relembrar isso aqui, e eu parei para olhar, e eu quero que vocês vejam. Nos Estados Unidos teve um caso de uma menina chamada Mary Ellen Wilson. Então, Mary Ellen Wilson, eu quero que vocês pesquisem depois a história dela, né? Foi uma menina que foi abusada pelo pai, agredida fisicamente, né? E assim, a coisa se deu de uma forma, era tamanha a agressão, né? E os direitos humanos, aqui eu vou ler para vocês aqui, né? Só para vocês, eu quero que vocês depois busquem a respeito. Eu acho que existe um documentário dela, Mary Ellen Wilson, né? Então, assim, essa menina, os direitos das crianças nesse período, eu falava para vocês ontem
que as crianças elas eram vistas como um objeto, né? Não tinham seus direitos resguardados, não existia um estatuto que prevesse o direito da criança, né, do adolescente. Eles eram tidos como objetos. Eles eram usados para o serviço militar e eram usados para a agricultura, né? Então, assim, por conta disso, se a criança nascesse nesse período arcaico, se ela nascesse com alguma deformidade, com alguma deficiência, né, alguma coisa que impedisse dela ir para o serviço certo, impedisse ela de ir para o serviço militar ou para a agricultura, elas eram mortas, sacrificadas, né? Porque eram tido, essa deformidade delas era como algo, né? Era tida como algo, eram imprestáveis, né? Então, assim, esse caso aqui que eu quero que vocês pesquisem depois, né? Mary Ellen Wilson, né? O caso da menina Mary Ellen Wilson. Eu vou escrever bem aqui, só vou dar um jeito aqui de colocar. Segurem aí, Mary Ellen Wilson. Tá? Então, o caso da menina Mary Ellen Wilson, uma menina americana, né, que isso no ano de 1874, esse caso chocou os Estados Unidos, porque nesse período a criança ela não tinha proteção nenhuma, né? Então, essa criança ela cresceu com essa família. Eu estou olhando aqui o caso e depois vocês procuram o documentário. Ela foi o primeiro caso documentado de abuso infantil nos Estados Unidos, né? E provocou mudanças importantes na lei penais. Essa menina, ela era filha de Francis e Thomas Wilson, nasceu em 1864. Thomas Wilson foi morto na Guerra Civil e francês que teve que começar a trabalhar. Cadê aqui? Thomas Wilson foi morto na Guerra Civil e Francis, a mulher que sobreviveu, a mulher dele, teve que trabalhar para seguir a vida. Tomou a decisão de entregar a sua vida ao Departamento de Caridade de Nova York. A entidade foi e entregou Mary Ellen, a criança que o pai tinha falecido, estava sua mãe, a mãe deu para o Departamento de Guarda dos Estados Unidos e de Caridade de Nova York, e esse Departamento de Caridade de Nova York entregou essa criança para os pais adotivos, né? Aí é que a entidade encontrou pais adotivos, tal Mary McCornell, alguma coisa assim, e seu novo marido Francis Colley acabaram por tratar a menina com crueldade inacreditável. Então, assim, eles trataram essa menina com tanta crueldade que os vizinhos começaram a perceber, né, a forma com que ela é tratada, né? Trabalho duro, né, espancada, queimada, cortada, trancada no armário durante dias por seus pais adotivos, e ela estava gravemente desnutrida e negligenciada. Então eles foram, né, ela não tinha roupas quentes para protegê-la do frio e só podia sair durante a noite, com a condição de que permanecesse no quintal. Ela era tratada de uma forma absurda, agressiva, de uma forma absurda. E o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, deixa eu ver se eu chego bem aqui, porque nesse período a criança ela não tinha garantias legais nenhuma, ela era tratada como objeto, né? Eu tô falando aqui já de algo bem recente, né? Mas que se assemelha muito ao período que a criança vivia no período arcaico, né? E seria muito pior lá, porque se ela tivesse deformidade, eles matavam, ela poderia não ser recebida, ela poderia ser abortada. Então, assim, olha aqui um depoimento dela, ela diz: eu não sei quantos anos eu tenho, não me recordo da época que não morava com o Connolly. A mãe tem o hábito de me bater quase todos os dias, ela costumava me chicotear com um chicote torcido, de couro cru. O chicote sempre deixava uma marca preta e azul no meu corpo.
Agora eu tenho as marcas pretas e azuis na minha cabeça. E também um corte no lado esquerdo da minha testa que foi feito por uma tesoura. Ela me golpeou com tesoura e me cortou. Não me lembro de alguma vez ter sido beijada por ninguém. Nunca fui beijada pela minha mãe. Eu nunca fui pega no colo pela minha mãe ou acariciada por ela. Nunca me atrevi a falar com ninguém, porque se eu fizesse seria chicoteada. Eu não sei por que eu fui chicoteada. Minha mãe nunca me disse para mim quando ela me chicoteava. Eu não quero voltar a viver com a minha mãe porque ela me bate assim. Não tenho lembrança de passear nas ruas. Então essa menina foi violentada e chegou um momento que ela foi... Inclusive a história dela foi que serviu de base para que o sistema americano, o sistema penal americano, começasse a criar normas que resguardasse a criança, né? Ela foi, quando chegou o momento, foi parar o caso dela nos tribunais, foi parar nos tribunais americanos, né? E quando chegou lá, se viu que não tinha uma legislação específica para cuidar de crianças. E aqui, quando chegou lá, que foi o que fizeram? Se tinha uma lei, olha aqui, foi parar na Suprema Corte de Nova York, né? Levou o caso à Suprema Corte em 1874, alegou naquele momento que os animais eles tinham uma legislação específica para cuidar. Olha bem aqui, deixa eu ler para vocês bem aqui, olha. Quando a senhora viu as evidências do espancamento, desnutrição e negligência da Mary Ellen, começou a pesquisar opções legais para corrigir e proteger a jovem. Depois de encontrar as autoridades locais relutantes ao agir de acordo com as leis de crueldade contra crianças, na época em vigor, né, Whirley virou para um defensor local de proteção humana de animais, o fundador da American Society e tal, prevenção de crueldade contra os animais. Na época não tinha uma lei que respaldasse, que prevenisse ou que punisse violação ou agressão contra a criança. De modo que eles usaram uma lei que protegia o direito dos animais. Ela favorecia mais os animais do que as crianças. E essa lei foi usada ao ponto da Suprema Corte de Nova York dizer naquele momento que se os animais se encontram legalmente protegidos e Mary Ellen como humana pertencia ao reino animal, deveria também lhe ser garantida a proteção. Já pensou? Então eu quero que vocês dêem uma olhada depois nesse caso da Mary Ellen Wilson. É um caso clássico, né, que faz a gente parar para refletir a respeito disso. Então as crianças nesse período aqui, né, do período arcaico, elas não tinham segurança nenhuma, elas não tinham garantia nenhuma, elas eram tratadas piores que animais, né? Então assim, a depender, o pátrio poder, o poder do pai era extremo dentro da casa, nesse período arcaico tudo a família se concentrava na família, ao ponto de inclusive vender os próprios filhos. A gente viu isso ontem na Lei das 12 Tábuas. Tá? Então, uma outra coisa que a gente viu nesse período arcaico, né, que os plebeus eles não tinham acesso aos costumes em vigor, a normatização dos costumes nesse período. Então, por muitas vezes eles ficam vulneráveis. Por quê? Porque eles não tinham acesso a essas normas, eles não tinham compreensão dessas regras. E aí por conta disso, eles não se comportavam de acordo com as normas e eles eram punidos por conta disso, né, nesse período arcaico. E então, por conta disso, os plebeus, né, vendo essa situação de que eles não tinham garantido os seus direitos porque eles não lhes era acessível Não, o caso da Mary não é do período arcaico, não. Ela é 1874, se não me engano. Deixa eu olhar bem aqui. Não é do período arcaico. Só estou fazendo um paralelo com 1874. Eu só estou fazendo um paralelo com esse período aqui para poder vocês terem essa noção de quanto tempo se levou para garantir o mínimo de direito a crianças e adolescentes.
entendeu? Então, assim, a gente já percebe nesse período arcaico que a criança ela era tida como um objeto. Ela era usada para ser militar ou usada para agricultura. Então, durante muito tempo, aqui a gente chega no caso da Mary Ellen, em 1874, para vocês verem como em 1874 ainda existiam leis que garantiam os direitos dos animais contra maus tratos de animais e não existia direito para resguardar o direito das crianças e adolescentes. Vocês têm a noção? Eu estou falando do período arcaico, que fui até Mary Ellen. Eu quero que vocês pesquisem justamente para poder vocês perceberem quanto tempo, né, essas crianças ficaram vulneráveis a violências, a agressões, né, a abusos, né, a morte, porque nada lhes garantia os direitos. Então aqui nesse período arcaico, os plebeus eles iniciaram, voltando ao período arcaico, viu? Voltando ao período arcaico, Mary Ellen, 1874. Então, voltando ao período arcaico, por conta dessa falta de conhecimento da norma, de se fazer conhecer a norma para os plebeus, para aqueles que tinham, né, não eram das classes mais abastadas, eles não tinham condições de conhecer a norma, né, automaticamente eles não cumpriam a norma e por conta disso eles eram punidos, né? Vindo agora fazendo um paralelo com a nossa atualidade, vocês sabem que a ninguém, a nossa Constituição tem uma previsão de que a ninguém é dado o direito de desconhecer uma norma, né? Quando se cria uma lei, né, se edita uma norma, ela tem um período para que ela seja conhecida de todos, né? Não sei se vocês já viram isso em algum lugar, acho que já com a professora Patrícia, acho nisso, chama-se vacatio legis, né? É um período que essa norma fica, ela é criada a norma, vamos dizer que a norma é criada hoje, e aí se coloca na norma que ela entra em vigor a partir de 180 dias, entendeu? Se define um lapso temporal, uma data que ela vai começar a entrar em vigor, ou seja, para que todo mundo tenha conhecimento nesse período dessa norma, né? Para que todo mundo se conheça dessa norma, para que quando ela entre em vigor, os efeitos dela não sejam cobrados do povo sem que o povo tenha conhecimento. Isso chama-se vacatio legis, né? É um período que a norma ela entra em vigor, mas ela passa a existir no mundo jurídico, mas os seus efeitos ainda não são vigentes, né? Que é justamente para que se conheça a norma. E a nossa Constituição ela traz essa previsão: a ninguém é dado o direito de desconhecer uma lei, uma norma. Então, quando ela entra em vigor, todo o povo já tem que conhecer do que ela se trata e já vai sofrer os seus efeitos. Voltando para o período arcaico, né? Nesse momento aqui não se tinha essa publicidade, né? Não tinha essa difusão, essa divulgação, principalmente na linguagem daqueles menos favorecidos, para que eles tivessem compreensão dessas normas. E o que acontecia com os plebeus? Eles não conheciam as normas, né? E eles eram automaticamente, porque eles não conheciam, eles não cumpriam essas normas. E como eles não cumpriam essas normas, eles eram punidos, né? Porque eles faziam o contrário à norma. "45 dias a depender da norma, né? A depender da norma. Algumas entram em vigor a partir da data da publicação, né? A depender da urgência, elas já entram a partir da... Tem algumas que já dizem assim, essa lei entra em vigor a partir da data da publicação. Então, ela já começa a surtir seus efeitos a partir do momento da publicação, né? Mas tem algumas que são prazo de 45 dias. Geralmente ela vem definir esse prazo na própria norma, que é justamente o período para que se conheça, né? Para que se conheça. Então a gente vem
aqui volta a esse período, e aí eles tinham essa dificuldade, porque eles eram punidos por algo que eles não conheciam. E aí se iniciou nesse período um movimento, né? Se iniciou um movimento aqui, né? Onde eles começaram a se queixar, a levar essas queixas deles para os magistrados. Ok, não, certo. Se a norma não trouxer a previsão específica, o prazo diferente, o prazo regular é de 45 dias. Isso. Perfeito, é isso mesmo. Tá? Então, assim, eles começaram a levar essas queixas deles, os plebeus, para os magistrados, né? Que os magistrados eram responsáveis pela administração da justiça. Não, e aí eles, por conta desse movimento, começou a se editar, né, a lei das 12 tábuas. Foi por conta dessas reivindicações dos plebeus. Os plebeus começaram a dizer: nós estamos sendo punidos injustamente porque a gente não tem conhecimento das normas, e porque não tem o conhecimento das normas, a gente acaba fazendo errado, e por fazer errado a gente acaba sendo punido, e começar a levar essas causas para os magistrados que cuidavam da administração, da justiça, e por conta disso, com base na lei de Solon, né, e foi que se criou a lei das 12 tábuas. Eu acredito que, pelo que a gente viu ontem, a lei de 12 tábuas, a gente viu ainda há pouco também, que a lei das 12 tábuas, ela veio trazendo uma organização, né, trazendo um detalhamento de capítulo pormenorizado com os seus títulos, e talvez tenha sido por conta de dar maior clareza para essa reivindicação dos plebeus, né, que tinham dificuldades. Então, ao invés de fazer tudo num pacote só, como se fazia antes, civil, penal, responsabilidade civil, responsabilidade penal, eles foram organizando com capítulos e títulos de forma bem detalhada, para que fosse acessível aos plebeus, né, para que eles tivessem acesso e não mais fosse punido, né, inocentemente. Aí a gente viu ontem a respeito das 12 tábuas, né, que foram gravadas em 12 tábuas de fato, cada uma trazia o seu título, né. A gente viu no início da aula, do outro vídeo, que cada uma tinha o seu título, e até hoje o STF ele expõe, né, essa lei das 12 tábuas lá no site do STF, porque ela originou, né, ela é responsável justamente por essa organização e essa forma copilada de normas que existe hoje, né? Dela derivou essa forma copilada. Se você olhar a própria Constituição ela traz esse detalhamento. Você percebe que ela é dividida por títulos e capítulos, né? Então você vê, por exemplo, o título, no artigo 18, título 3 da Organização dos Estados. Aí começa capítulo 1 da Organização Político-Administrativa, capítulo 2 da União. Então essa estrutura, essa forma, né, de se construir uma norma, de se organizar, a lei das 12 tábuas, ela foi fruto disso, com base na lei de Solon, né, e por reivindicação. E o princípio da publicidade, não é isso, professor? Não entendi. É porque às vezes a gente fica meio... o atraso aqui, às vezes a gente já está falando uma coisa lá para frente, aí que a pergunta chega ou chega depois. E o princípio da publicidade não é isso. Tu estás falando a respeito da vacatio legis? Ainda, Nader? Eu não estou entendendo. Então, assim, a lei das 12 tábuas, ela trouxe essa compilação diferente. No título, da tábua 1, do primeira a segunda tábua, organização e procedimento judicial. Tábua de número 3, normas contra inadimplentes. Tábua número 4, ou quarta tábua, pátria e poder. Tábua número 5, sucessões e tutelas. Tábua número 6, ou a sexta tábua, propriedade. Tábua 7ª, delitos. Tábua 8ª, direitos prediais. Tábua 9ª, direito público. Tábua 10, direito sagrado. E tábuas 11 e 12, normas complementares, né?
Então, assim, a gente percebe que ela veio justamente trazer isso. Ela veio trazer essa organização que até antes não tinha. Da questão de publicar as tábuas para que todos tenham conhecimento. Ah, tá. Na verdade era justamente isso, Enaldo, mas era uma questão também de linguagem, de compreensão da linguagem. Os plebeus, por não viverem nas classes, né, tidos como nobres, não ter o mesmo conhecimento dos nobres, a linguagem que se colocava, né, não era compreendida. É o que a gente vê hoje no STF, tá? Ou no juridiquês, no nosso ramo do direito, né? Se você for conversar com uma pessoa falando juridiquês, o meu filho, por exemplo, quando eu começo a falar de direito perto dele, e a mãe dele também é da área do direito, então quando a gente começa a falar sobre direito, principalmente às vezes na hora de almoço, na hora de reunião familiar, ele fala, tá, você é de perto aqui, depois a gente volta a conversar. Por quê? Porque não é uma linguagem, convenhamos, né, democrática, acessível a todos. Então a gente vê até no STF, vira e mexe, tem umas discussões, né, a respeito de justamente trazer o mais próximo da população o conhecimento dessas normas. Geralmente o ministro Barroso, ele fala numa linguagem mais acessível ao povo. Geralmente ele tem uma linguagem mais próxima do povo, né? Mais próxima da compreensão mediana, né? Mas assim, o juridiquês, o direito, ele já traz as normas, e desde essa época de Roma, não era questão de publicidade, às vezes se dava publicidade, mas os plebeus, por não terem o mesmo conhecimento, né, cultural, mesmo conhecimento mesmo da escrita, eles não compreendiam aquilo que estava escrito lá. Não compreendiam aquilo que estava escrito. E por não compreenderem o que estava escrito lá, eles não aplicavam aquilo e eles eram punidos por conta disso. Então, não era violação ao princípio da publicidade em si, até que era publicado. Era justamente essa questão mesmo de hermenêutica, né, de interpretação, esse poder de interpretar, né? Então, assim, eles não tinham essa... É por aí, nada. É o ramo do direito, ele tem uma linguagem própria. Ele tem uma linguagem própria. Então, assim, realmente, a pessoa que não tem convivência com o direito, quando você começa a falar... dentro dessa linguagem, são 5 anos de academia. Então a gente fica 5 anos na academia estudando os autores, compartilhando essa forma de falar, essa aplicação de termos com significados diferentes, essa juridiquês, tratando isso por 5 anos, naturalmente já fica entranhado em nós. E a gente tem que se policiar muito para fazer o outro entender, né? Isso, principalmente aqueles que tiverem a pretensão de advogar, né? Quando o cliente chegar para conversar com você, você vai ter que explicar o direito de uma forma compreensível, de uma forma que ele entenda, né? E possa sair um resultado dali, daquela compreensão, né? Então você vai explicar, você não vai falar assim, olha, nós estamos no período de calamidade pública, onde o CNJ editou uma resolução dizendo que os prazos estão suspensos pelo lapso temporal de 40 dias e tal, e retornarão a partir do dia 24, e por conta disso, os efeitos da sua causa, do seu pedido, não serão processados pelo juízo nesse tempo, nesse momento. Mas eu acredito que, fazendo o pedido ao juiz, ele irá analisar, e após sua análise, ele vai proferir uma sentença. O cara vai ficar olhando para ti e falar o quê? Falando inglês? Então essa é uma linguagem que acaba, se a gente não tiver essa noção e esse limite da coisa, a gente acaba excluindo as pessoas do nosso diálogo. Ou às vezes o cara, para não ficar sem noção, o cara é isso mesmo. Uhum. Tá, doutor, pode fazer. O cara não entendeu nada, né? O cara diz, não, doutor, pode fazer sim, tá. Onde é que eu assino? Então assim, a gente tem que deixar a coisa de uma forma bem clara e compreensível. E era a dificuldade dos plebeus essa.
conclusos, requerente, requerido, trânsito em julgado, petição, peticionante, né? Litígio, lide, né? Então, assim, a gente percebe que são termos que, né? Você vai conversar com o juiz, você vai conversar com o servidor, se você fala, ele entende porque é do dia a dia, mas se for uma pessoa comum, ela não vai compreender os termos, certo? Então, assim, só para a gente já quase fechar nossa aula aqui, então aconteceu isso, né? A lei, porque a lei das 12 tábuas, ela veio trazer essa facilidade, essa melhor compreensão, porque ela veio de forma organizada, por capítulo, né? Então, o capítulo 1, que trata das normas procedimentais, ela diz que a citação vai se dar dessa forma. O réu vai ser citado, vocês viram ontem, né? Vai ser citado e vai ter que comparecer em juízo. Então, ela já começou a falar de uma forma mais objetiva dentro dos seus títulos, dos seus capítulos. Ela vai organizar toda a administração da justiça, né? E a parte processual. Então, por isso que ela tem um valor muito grande, certo? A outra coisa, essa igualdade jurídica, né, mais teórica, mais prática, ela veio junto com a lei das 12 tábuas, né? Então, os cidadãos, eles passaram, de uma certa forma, a receber o mesmo tratamento, né? Começou a não haver mais essa diferenciação, né? Começou a se fazer de uma forma mais organizada. E nesse momento, aqui, só para fechar nossa aula, que o professor Elcio já deve estar chegando, a terra, ela se tornou alienável, né? Só para a gente fechar aqui. Ela não era mais exclusividade da administração pública, né? O particular passou a poder alienar a terra. Antigamente era patrimônio público, né? Então passou a haver o reconhecimento de diretrizes da vizinhança, né? Então, como a gente conhece hoje, por exemplo, se um direito, né, o direito de cortar o galho de uma árvore de um vizinho que esteja invadindo o seu quintal, né, ou de colher os frutos que venham cair da árvore de um vizinho no seu quintal. Então, essa organização já começou a existir. A terra, ela passou a ser alienável. Antigamente ela era patrimônio público. O particular não poderia delimitar, poderia interferir de que forma ela seria usada, mas isso é objeto da nossa próxima aula, para dar espaço para o tutorial se organizar para começar a sua aula. Gente, um prazerzão estar com vocês, né? Mais essa aula. Obrigado pela atenção, que Deus continue guardando cada um de vocês e protegendo onde quer que vocês estejam, tá? Livrando de todos os males nesse período de pandemia, guardando os familiares de vocês, tá? Que a mão do Senhor esteja protegendo onde quer que vocês forem, ok? Deus abençoe vocês. Até amanhã, nossa primeira aula, tá? Um abração, fica com Deus. Tchau, tchau. Professor Ariel, você está chegando na área. Boa noite.